Sejam bem-vindos ao programa Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da nossa IPP-TV, a nossa televisão, TV missionária. É com muito prazer que nós estamos hoje começando uma nova série com o tema Lidando Biblicamente com a Ira. Nós vamos tratar a respeito desse tema tão importante para a minha vida, para a sua vida, ao longo do mês de agosto, trazendo a orientação, direção da Escritura Sagrada para as nossas vidas. E para tratar do tema Lidando Biblicamente com a Ira, nós convidamos o nosso irmão, colega, Reverendo Robert Mota. Reverendo Robert Mota é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana da Lapa, aqui em São Paulo. É um colega amado de ministério que tem trabalhado e servido a igreja, desenvolvendo seu ministério pastoral, também com uma ênfase na área do aconselhamento pastoral, do aconselhamento bíblico. Então, é uma alegria tê-lo conosco. O reverendo Robert estudou no Instituto Bíblico Eduardo Lane, lá em Patrocínio, Minas Gerais, e é formado em teologia pelo Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, nossa casa, né, Robert? E tem servido aí a Igreja da Lapa ao longo dos últimos anos. Robert, um prazer, uma alegria tê-lo conosco durante todo o mês de agosto. Opa, é uma honra, reverendo Alberto, receber esse convite de alguém que tem sido um grande parceiro na caminhada do aconselhamento bíblico. Não é fácil, mas Deus tem nos honrado e Deus tem nos ensinado através de grandes homens que já estão caminhando aí um bom tempo nessa jornada. Eu que sou alegre e feliz de poder estar na Igreja de Pinheiros e participar desse programa com vocês. Robert, nós temos um grande desafio pela frente, viu? Falar sobre algo que é tão parte da minha vida, da sua vida. Ninguém que está vivo e respira sobre a face da terra pode dizer que não se enraivece, não luta em níveis diferentes com o problema da ira. Nós temos assim várias vozes para tentar explicar, às vezes entendimentos equivocados, e nós precisamos sinceramente retornar à Escritura. Esse é o nosso foco, esta é a nossa delimitação. Nós vamos trabalhar com o que a Palavra de Deus nos traz a respeito desse tema que toca todos nós, absolutamente todos nós. Portanto, o nosso programa está começando agora, nesta quinta-feira, e nós vamos trazer este programa fazendo várias aplicações. Por favor, você que está nos acompanhando, faça suas perguntas. Nós vamos coletar as suas perguntas e nós vamos tentar aí, ao longo do mês, responder cada uma delas. Não prometemos que vamos responder todas elas, mas nós vamos tentar concentrar-se naquelas perguntas que realmente vão ser respostas que vão ser úteis aí para a sua vida. Então, por favor, participe conosco, deixe a sua pergunta e nós vamos estar felizes em servi-la ao longo, não somente deste programa, mas ao longo dos próximos 3 programas, ao longo de todo o mês de agosto, que nós vamos tratar este tema ira. Robert, vamos começar então? Vamos. Partindo da estaca zero. É importante entender o assunto, refletir a respeito do assunto. Então eu gostaria de pedir ao reverendo Robert que nos ajude, reverendo, a entender o fenômeno, a experiência, a ira, a raiva na experiência humana, trazendo a nós assim uma direção, sabe, uma definição que nos ajude a começar a pensar a respeito deste tópico. Ótimo. De fato, como você já introduziu, falar da ira é desafiador, porque ela se faz presente na vida de todo ser humano, né?
E eu gosto muito de uma definição do Robert Jones, né, meu xará, por isso que eu estou citando ele, né, xará, que ele diz que a ira é um fio sempre presente no tecido da humanidade humana. Uau. É um fio sempre presente no tecido da nossa humanidade caída. E nós, de fato, estamos debaixo da queda, sofremos as consequências dela, e com isso a ira se tornou presente na vida do ser humano. Agora, entender a ira dentro do aspecto bíblico nos ajudará em muito a tratar com ela. Sim. Eu acho que esse é o ponto, né, Alberto? A gente precisa entender ela biblicamente, né? Nós temos aí, como você mesmo disse, diversas definições, diversas pessoas tentando trazer com segurança algo que tem assolado a vida de muitas pessoas, tem destruído o casamento, tem destruído relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais, também em vários ciclos, né, da nossa caminhada. Então, acho que é importante. Agora, uma coisa curiosa é que na Bíblia a gente não tem uma definição formal, né, de ira. O que nós temos na Escritura, e isso eu acho que é um ponto muito importante para entendermos, é que a Escritura ela traz para nós a ira pecaminosa como algo que tem que ser despojado, porque ela não deve se fazer presente na vida do eleito de Deus, que agora está revestido, né, como um filho de Deus. E os exemplos que nós temos são exemplos de pessoas que são tratadas a partir da ira. Mas você não tem uma definição clara, a ira é isso, ou a ira é aquilo. Mas tem, de fato, Deus apresentando na Escritura como ele trata com aquele que esboça a sua ira pecaminosa, né? Eu acho que é interessante a gente pensar em algumas coisas referente a isso e tentar definir. Uma coisa bem interessante que o Robert Jones também diz é que, e eu fiquei pensando muito nisso, é que a ira ela é ativa, né? E muitas pessoas têm a ideia de que por ser uma ira ativa, ela está presente em nós como parte de nós. Mas na grande verdade, não é isso. Quando você olha para a Escritura, por exemplo, você olha para Caim, né, que se irou contra Deus porque queria que Deus aceitasse, né, a sua oferta, e Deus não aceitou. Você vai perceber que a ira dele foi porque Deus não fez aquilo que ele queria, né? Você vai ver isso também em Esaú, você vai ver isso em Potifar, no relacionamento com José, né, depois que descobriu, né, uma coisa falsa referente a José por conta da esposa. Então você vai perceber que sempre a ira ela é vista nesses personagens bíblicos como uma reação de algo que ele queria e não teve. Então acho Sim. que esse é um ponto que a Escritura também nos mostra. A outra coisa é que talvez tenha algum equívoco também da nossa parte ao pensar sobre ira, que a ira ela não é algo apenas do nosso intelecto. A gente gosta de trabalhar isso no aconselhamento bíblico, de olhar como a Escritura olha para o homem como um todo, e não o homem como em parte. Sim. Porque se eu coloco a ira apenas como parte do intelecto do homem, eu vou delimitar a ação de tratamento. Mas a reação da ira não se dá pelo intelecto, mas se dá por uma fonte que impulsiona o intelecto, que vai trazer essa emoção e que vai reagir. Muito né? interessante. Então esse é um ponto também. E uma outra questão é que a ira ela pode ser interpretada. Ela pode ser interpretada. A partir do momento que você vê uma pessoa se irando, você pode ali na coleta de dados observar o que está acontecendo para que haja esse impulsionamento na reação daquela pessoa. O que está acontecendo? O que está faltando? O que deixou? E você consegue interpretar. E a Escritura te permite isso. Então, se você for pensar dentro desse espectro que nós colocamos aqui,
a gente pode chegar a uma definição que a ira é uma reação do coração diante de um desprazer causado por outro ou mesmo percebido o mal que nos priva de relacionarmos com aquilo que desejamos. Então eu quero muito uma coisa, eu não consegui aquela coisa, eu vou reagir. Algumas pessoas vão reagir de forma negativa, mas não de forma raivosa. Outras, no entanto, agirão de forma raivosa. Então, eu acho que a gente consegue pensar na ira, olhando para esses aspectos, né? Uma outra coisa que é importante também, aqui a gente fecha a pergunta, é que a ira ela tem um poder de julgamento, né? Muitas pessoas que se iram julgando. E esse é um ponto pecaminoso, muito claro na Escritura. Sim. Não julgueis para que não sejais julgados, né? Então, eu acho que a gente, colocando esses pontos e pensando que a ira é de fato um problema que está no nosso coração e que o nosso coração impulsiona o nosso pensamento, as nossas afeições, as nossas reações, a gente consegue saber o caminho para tratar o problema. Fantástico, Robert. Eu achei muito interessante a colocação que você faz, né, nos dando alguns exemplos, digamos, bíblicos, né? A Bíblia, você colocou nela, não traz uma definição fechada, mas ela traz diversas histórias de homens, de pessoas cujos seus desejos não foram realizados ou expectativas, né, não foram assim satisfeitas, e a reação deles é bem descrita na Escritura. Então a palavra de Deus traz isso, né, com muita riqueza, com muito riqueza de detalhes. E isso nos ajuda a entender esse primeiro ponto, né, esse primeiro ponto. E é impressionante, Robert, enquanto você responde, eu estou pensando aqui como é algo tão presente na nossa vida desde pequeno, né? Eu estou imaginando o meu filho, né, ali de 3 anos, quando ele pede uma coisa e eu simplesmente digo não para ele. E você que tem filho sabe muito bem o que eu estou falando, o quanto é importante nós termos esta visão que o reverendo Robert está nos trazendo, dessa direção bíblica para entender algo tão profundo, algo tão presente nas nossas vidas desde a mais tenra idade. Justamente. Não é verdade? Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu, minha mãe. Exatamente, Presente, exatamente. Né? É um problema realmente de todos nós. Eu gostaria de cumprimentar várias pessoas aqui nos acompanhando na nossa TV. A Vânia Julião, muito obrigado, Vânia, pela sua participação. Matheus Felipe, a Diva Célia, o Carlos Eduardo, Vera Mota, muito obrigado a todos vocês assim por participar. Por favor, nós já temos algumas perguntas aqui, viu, reverendo? E eu vou anotar as suas perguntas, as suas colocações, as suas contribuições. Nós estamos bastante felizes pela sua participação. Mas vamos dar continuidade, já com o primeiro passo aí estabelecido, construindo uma casa. Vamos então à segunda pergunta. Reverendo Robert, a Bíblia, lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 26, diz: irai-vos, mas não pequeis. Então, existe essa possibilidade, existe, digamos, uma ira justa. Será que eu posso entender essa diferença aí? Você falou no início de uma ira pecaminosa, aquilo que, obviamente, nos propósitos de Deus quer que nós estejamos crescendo em santidade, né? Nos despojando do velho homem e se revestindo da nova criatura, né? Como fala Paulo escrevendo aos Coríntios. Mas existe essa ira justa? Existe algum momento assim que eu posso dizer assim: olha, eu não pequei,
né? Eu estou irado aqui com a situação que se ergueu diante de mim, mas assim, como é que a gente pode ter essa ajuda da Escritura para entender assim esta linha, né? Esse limite, né? Entre o que é a ira justa e o que é a ira pecaminosa. Então eu citei aí Efésios 4. Opa! Pois é, rapaz, essa é a pergunta que sempre vem, né? Existe uma ira justa? Porque Efésios 4 deixa para nós essa ideia, né? Irai-vos, mas não pequeis. Eu acho que a gente precisa começar já dizendo que o ser humano, pela sua natureza pecaminosa, a tendência é ter uma ira pecaminosa, não ter uma ira justa. Mas existe? Existe. Em resumo, o que Paulo está dizendo aqui? Em resumo, ele está dizendo que a sua ira, se não estiver associada ao pecado, ela é justa. Agora, essa linha é muito tênue, né? Sim. Então, se a sua ira não estiver associada ao pecado, então existe uma ira justa. E aí eu gostei muito quando eu estava lendo, né? Eu li o livro do Elch sobre depressão e lá ele trabalha sobre a ira e tem alguns aspectos muito interessantes lá que ele trabalha, mostrando a ira como não como o elemento que causa a depressão, mas como uma resposta de quem está depressivo. E depois, fazendo esse contraponto também com Robert Jones, né, que ele trabalha nesse livro dele sobre a ira, ele vai trazer lá 3 elementos que você pode verificar se a pessoa tem ou não tem uma ira justa, ou se ela está ou não praticando uma ira justa. Eu acho que esses 3 elementos... Que maravilha, por favor, né? Esses 3 elementos são 3 critérios que ele coloca. Que joia. Eu acho que é importante a gente Muito importante. avaliar a partir de critérios. Muito importante. E ele faz isso também usando os exemplos bíblicos para mostrar, olha, Jesus teve esse critério, outros tiveram esse critério. Vamos pensar nisso? Ele vai colocar aqui que o primeiro critério dessa ira justa é aquela que reage contra o pecado, né? Nós só sabemos o que é pecado, né? O breve catecismo fala para nós o que é pecado, né? É toda transgressão à lei de Deus. Então isso é uma coisa que a gente precisa saber. Então se eu estou transgredindo uma lei de Deus, eu sei que eu estou pecando. Logo, essa ira justa, ela tem que reagir contra uma ação que vai contra a vontade de Deus, contra os mandamentos de Deus. Sim. Então, esse é um ponto, né? Então, em primeira instância, digamos, me deparar com alguma coisa que é errada, que é injusta, esse primeiro momento onde a minha ira é levantada, né, começa a realmente se erguer dentro de mim, até esse ponto eu poderia dizer que isso seria uma expressão que faz parte da natureza humana. Isso. Pensando aí no primeiro critério, sim. Tá. Mas precisamos dos 3. Tá bom, né? tá bom. Porque, de fato, nós nos indignamos, né, com diversas coisas que acontecem no nosso mundo, principalmente coisas que vão contra aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que de fato é o nosso Deus, contra o nome do nosso Altíssimo. E nós ficamos indignados, né? Nós encontramos essas lutas na política, na economia, em diversos setores, nas ideologias presentes, né? Sim. Em diversos setores. Então a gente fica indignado mesmo. Sim. Mas a gente não pode esquecer dos outros critérios, que eu acho que é muito interessante. Por favor, dê-nos. Ele vai dizer que o segundo critério ela focaliza em Deus e nos seus interesses. Não em meus interesses, mas nos interesses do reino. Então, o primeiro critério é reagir contra o pecado. Agora, o segundo eu preciso focalizar agora essa ira nas coisas do reino e não nas coisas que me agradam. Porque pode acontecer, né? De eu ver alguém falando mal de Deus, né? E eu reagir de forma irada, mas pensando em mim e não pensando no reino. Né? Então, eu acho que esse é o segundo ponto, né? Foca nas maneiras em que as pessoas ofendem a Deus, o seu nome, e não em nós mesmos. E aí vem o terceiro critério. Depois a gente vai dar alguns exemplos. Tá bom. O terceiro critério é
ela coexiste com outras qualidades piedosas e se expressa de maneiras piedosas. Eu acho que esse é o ponto que fecha. As qualidades piedosas, né? Então, a ira justa traz consigo, por exemplo, autocontrole. Sabe os frutos do Espírito? Sim, Mansidão, domínio próprio. sim. Veja, se eles vierem juntamente com essa ira, então é justa. Então, eu acho que esse último critério é o norteador, que são, de fato, os frutos do Espírito, as qualidades, as virtudes que o crente precisa ter. Então, eu fico indignado em relação a alguma coisa que fizeram contra o meu Deus. Eu vou reagir, mas a minha reação tem que ser em confiança e autocontrole. Os salmistas faziam muito isso, né? Os salmistas falavam, né, da indignação contra aqueles adversários que vinham contra eles, e eles clamavam a Deus, rasgavam o coração diante de Deus, mas eles depois voltavam para Deus e pediam para que Deus resolvesse a situação, Sim. que Deus derramasse a sua justiça. Mas dois exemplos que a gente pode avaliar nesse critério é, por exemplo, o de Marcos, capítulo 3. Quem quiser aí nesse tempo abrir a Bíblia, eu acho muito interessante esse exemplo, porque geralmente a gente dá exemplo de personagens bíblicos primeiro, para depois a gente dar de Cristo. Mas esse é com Cristo. Então vamos começar com o mestre dos mestres, né? Com o nosso Senhor. Em Marcos capítulo 3, lá nos versículos de 1 a 6, nós temos aqui o episódio do homem da mão ressequida, né? E ele vai dizer de novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado. Quem estava observando? Os fariseus, né? A fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou, isso os fariseus: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Na verdade, perdão, esse aqui foi Jesus que disse, né? Que perguntou para eles: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, não responderam a Jesus. Olhando, versículo 5, presta atenção. Olha o versículo 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu e a mão lhe foi restaurada. Veja, o versículo 5 diz que Jesus se irou, ficou indignado e condoído com a dureza do coração desses homens. Então, vamos pensar isso olhando para esses três critérios. O primeiro critério é que o pecado dos fariseus, fizeram eles olharem de forma crítica para aquilo que Jesus ia fazer. Sim. Então, esse é o primeiro critério. Eles olharam de forma crítica à ação do mestre. O segundo critério, eles queriam impedir o mestre de fazer a sua obra, de curar um homem da mão ressequida, de fato fazer aquilo que ele foi chamado, aquilo que ele veio fazer, né? Então eles queriam impedir. Então entra aí no segundo critério. E a reação de Jesus. Jesus lança uma pergunta profunda para eles e eles ficam em silêncio, eles não respondem. Mas Jesus tem um autocontrole. Jesus não vai lá e já bota a banca para cima deles. Jesus aprofunda na pergunta. Depois que eles ficaram em silêncio, ele volta e pratica a sua obra, né? Ele pratica a sua obra. Você vê também quando Jesus vai purificar o templo, né? Jesus, ele fica irado, por quê? Porque aqueles homens estavam transformando a casa de oração em covil de salteadores. E aí o mestre vai expulsá-los, ele se ira com aquilo e vai expulsá-los, né? Mas a reação de Jesus é uma reação, né, contra o pecado, o zelo pela sua casa, mas ao mesmo tempo a reação dele é ainda assim de autocontrole. Por mais que ele pegue o azorrague, ainda é de autocontrole. Afinal, Jesus não peca. Então, esse é um bom exemplo para nós, né?
você tem diversos exemplos também na Escritura, né? Você tem, por exemplo, o exemplo de, de Saul com seu filho Jonatas. Saul ficou irado com o seu filho porque o seu filho fez aliança com Davi. E Jonatas defendeu Davi. E por conta disso, o que Saul fez? Lá no banquete, ele lançou uma flecha contra o seu próprio filho, porque o seu filho estava defendendo alguém que o ameaçava de tomar o reino, né? Então ele fez isso contra o seu próprio filho. E veja, a ira de Saul foi pecaminosa, mas em contrapartida, a ira de Jonatas não foi. Ele ficou indignado com a atitude do pai. Mas ele não pagou na mesma moeda. Mas ele não pagou na mesma moeda, ele teve autocontrole. E se você for a capítulos antes, né, lá no capítulo 11, você vai ter uma situação muito interessante. Que o Espírito vai tomar Saul, antes dele ser empossado como rei, ele vai tomar Saul e diz o texto que o Espírito vai trazer ira no coração de Saul, mas aí é uma ira justa, porque Naás estava tramando contra o povo de Israel. Fala para que, manda, né, os mensageiros para que fossem avisar, para eles se renderem e até furar os olhos. Não sei se você lembra desse episódio. E aí o Espírito vai apossar dele para que ele tenha uma ira, e ele tem uma ira justa. Porque o que ele vai fazer? Ele vai preparar o povo, manda um recado para Naás e ele vai dirigir esse povo contra uma peleja, né, contra os amonitas. Então, Saul, em um momento, teve uma ira justa, mas no segundo momento, contra o filho dele, foi uma ira pecaminosa, né? Já o seu filho teve uma ira justa. Então, nós temos que pensar nesses critérios. Tem vários outros exemplos, né? Mas nosso tempo não nos permite. Mas excelente, todos, excelente, né? Robert, porque todos esses exemplos que você está nos dando nos ajuda muito a avaliar as nossas próprias reações e atitudes, né? Por um lado, Jesus Cristo, como você bem colocou, o homem cheio do Espírito, né? Totalmente controlado pelo Espírito, manifestando essa ira justa, e por um outro lado, Saul sem o Espírito, exatamente, e os dois exemplos, né? O exemplo da ira justa e o exemplo da ira pecaminosa, né? E eu particularmente, quando eu ouço isso, né, quando essa questão da reação deslocada dos meus próprios interesses, mas olhando para o reino de Deus, olhando para a santidade de Cristo, olhando para a palavra de Deus, então eu me iro, porque obviamente uma coisa errada foi feita, mas digamos o foco, o alvo não é suprir os meus próprios desejos, mas está focado realmente no reino, na santidade, né, na palavra. E então esses exemplos ajudam muito, Robert. Então, temos ira justa. Temos ira justa. Difícil é praticá-la. Exatamente. Mas se a gente pensar nesses 3 critérios, talvez nos ajudará aí a ter uma ira mais justa. Sim. Do que pecaminosa. Eu acredito que você que está em casa nos acompanhando, né, e nós temos várias pessoas aqui nos acompanhando, tem uma pergunta que não quer se calar, né, diante de uma situação como essa, porque eu aprendo agora a respeito, né, digamos assim, daquilo que a Escritura, daquilo que a palavra fala a respeito da ira justa e da ira pecaminosa, né? Então, ira como um traço do caráter de Deus, né? Do caráter de Jesus Cristo. Então, a ira, ela começa, né, em Cristo, em Deus, né? A gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê um Deus que se ira contra toda iniquidade, contra toda injustiça, contra toda perversão.
E aí a gente vê essa linha realmente que você colocou, esses critérios que realmente são bem úteis para a gente estar avaliando a nossa própria vida. Mas a pergunta é possível, reverendo, assim, gerenciar este sentimento assim tão presente, né? Assim, quantos de nós nos iramos hoje, né? Se você parar de forma honesta e pensar, digamos assim, isso nos seus filhos, né? Digamos, no seu relacionamento com a sua esposa, no seu relacionamento no ambiente de trabalho. Então é tão precioso para nós ouvir a respeito do que a Bíblia fala a respeito, digamos, desses vários exemplos que o irmão nos trouxe a respeito da ira justa, da ira injusta, dessa definição, né, assim, que a Bíblia nos dá através de várias histórias, né, de várias experiências. O irmão citou Robert Jones aí. Mas eu acredito que administrar isso na minha vida, na sua vida, é o grande desafio do cristão, né? Porque com certeza vai acabar esse programa agora e eu vou ter talvez dezenas e dezenas de oportunidades de perder a paciência, de me enraivecer. E a minha pergunta é possível, reverendo, assim, a esperança para o irado, né, para aquele que realmente é pavio curto. Então, isso é muito importante ouvir do irmão, né? A ira sendo parte das nossas emoções, a gente pode administrar. Como é que a gente pode administrar essa situação aí? Nos ajude, reverendo. Rapaz, eu também estou precisando de ajuda. Vou orar aqui e pedir ajuda para o Senhor. Mas, veja, se eu entendo que a ira pecaminosa ela não pode estar presente na vida do crente, então sim, eu acho que essa resposta já vem daí. Eu gosto de falar citar a síndrome da Gabriela. Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar da teologia da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, exatamente, né? Eu sou assim. Por que eu falando isso? Porque muitas vezes nós achamos que isso faz parte da nossa personalidade. Em parte sim, em parte não. Por quê? De fato, a nossa personalidade ela está envolvida, né, aí com o nosso desenvolvimento de caráter a partir do meio que nós vivemos. sim. Né? Nós somos influenciados pelo meio. Né? As nossas crianças vão observando os seus pais e vão crescendo de acordo com aquilo que os pais vão apresentando para elas como caráter, como definição de vida, como elas enxergam as suas crenças. Então elas vão crescendo e desenvolvendo dessa maneira. Então nós somos sim influenciados pelo meio. E a nossa personalidade, ela tem essa parte de influência da nossa casa, da nossa família. Sim. Então você vai encontrar talvez pessoas que são iradas, quando você vai verificar na vida dela, você vai ver que talvez o pai, a mãe, ou toda a família tinham esse temperamento, né? Essa explosão, essa emoção de forma bem ativa no relacionar entre eles. Mas nós não podemos esquecer que aquela ideia que para toda regra existe exceção, sim, que é real. Nem todo mundo pode se escorar nessa ideia de que a minha personalidade é assim. Porque senão eu vou negar um Deus soberano que muda personalidades. Sim. Um Deus soberano que muda o pensamento, o coração, né, e as ações, as volições. Exato. Né? Eu acredito, reverendo Robert, me permita. Sim, claro. Que digamos, a teologia, né, da Gabriela eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Rouba a nossa esperança. Total. Né? Assim, não, essa é a minha personalidade, eu sou assim, então você tem que me aceitar do jeito que eu sou. E eu falo que rouba a esperança porque eu sei que quando pessoas explodem ou têm acessos de ira,
E isso causa um estrago na vida de pessoas. Total. E isso traz sofrimento. Sem dúvida. E eu realmente de acreditar numa ideia de que isso faz parte da minha personalidade, eu nasci assim, a minha família me educou dessa forma, isso é algo realmente determinista, roubando a esperança, não é verdade? Total. A gente elimina a nossa regeneração, Sim, porque a regeneração feita por meio da obra de Cristo, ela transforma. É a ideia sim, da metanoia que o Novo Testamento vai trazer para nós, uma mudança de rumo, de paradigma. sim, Então nós temos que entender que quando de fato nós fomos transformados, justificados, adotados, nós estamos caminhando agora dentro de um processo, como você disse lá atrás, da santificação. E que nós precisamos, então, nessa direção, buscar o desenvolvimento da nossa fé. sim. Então, se nós desenvolvemos a nossa fé, nós vamos combater esse sentimento. Agora, eu não posso tomar como desculpa e determinar que a minha ira está em mim por conta da minha personalidade. Um bom exemplo para a gente ver que as coisas nem sempre são como muitas pessoas acham que devem ser, Uhum. em relação eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim, é o exemplo do rei Josias, né? O avô e o pai andaram no caminho totalmente errado, um caminho contra Deus. Sim. E aí vem Josias com 8 aninhos, né? E diz o texto que ele andou nos caminhos do seu pai Davi, Uhum. que eram os caminhos do Senhor. E ele fez totalmente diferente. E nós vemos a reforma que ele fez. Espetacular. Né? Exatamente. Então, veja, o meio que ele vivia era um meio que deveria influenciá-lo. Sim. Mas não influenciou. Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Isso é graça Né? de Deus, né? É graça de Deus. Exatamente. E nós não podemos esquecer dessa graça especial que vem por meio da regeneração, mas também não podemos esquecer que antes da regeneração também tem a graça comum atuando na vida das pessoas que ainda não foram transformadas, né? Sim. Na vida das pessoas que nem são eleitas. E a graça comum é atuante, né? É uma ação que Deus tem. Refreando, né, Refreando o mal, justamente. Então, nós não podemos esquecer disso. Então, na sua pergunta, né, se é possível gerenciar esse sentimento, nós podemos chegar à conclusão que não é só possível, como bíblico a gente deixar esse sentimento. Uhum. Então a gente não deve gerenciar, porque quando gerencio, eu o deixo dentro de mim ainda. Eu preciso despojar. A Escritura diz que eu tenho que despojar e revestir das virtudes de Deus, dos frutos do Espírito. Então eu tenho que deixar. Como fazer isso? Essa é a pergunta. Essa é a Boa. pergunta. Como fazer isso? Não é simples. Sim. O programa Aconselhamento Bíblico da Igreja de Pinheiros está aí para poder te ensinar. E os conselheiros daqui também estão aqui para poder te ajudar. Sozinho, não vamos conseguir. Sim. Nós precisamos de um suporte, de alguém que pode trazer a Escritura como elemento para tratar a nossa ira. E quando o conselheiro bíblico ele vem, ele consegue fazer uma coleta de dados, ele consegue verificar aonde que está aí as ramificações dos problemas e trazer a Escritura como elemento transformador. E a Escritura transforma. Você é conselheiro bíblico, né, Reverendo? Você pode dizer quantas pessoas já foram transformadas, não por você, mas por Cristo. É maravilhoso. É né? maravilhoso. Nós somos privilegiados. Sem dúvida. Nós somos espectadores da obra do Espírito Santo através da palavra na vida de pessoas. Né? Nós somos só vasos. Uhum. Eu acho que esse é o ponto. Nós somos vasos. E nós aprendemos ajudando. Sim. E somos transformados a partir disso. Então, sim, nós podemos. Como? Aí, num programa, a gente não consegue resolver, não é aqui. Que bom que nós vamos tê-lo
durante o mês. Isso, Né? talvez então, no aproveite segundo, para né? fazer as suas perguntas, porque a gente vai trazer para o pastor Robert nos ajudar. Ok. Talvez no segundo a gente converse um pouquinho mais sobre isso. Vamos eu gostaria de pontuar algumas pessoas participando aqui. O Alberto Soares, a Marinei Chaves Almeida, a Priscila Souza Mota. Minha patroa. Olha só, rapaz, um grande abraço, minha irmã. Que Deus abençoe Um beijo para ela. a sua vida. E tantas outras pessoas que estão nos acompanhando aqui, já fazendo as suas perguntas. Eu gostaria de pedir a sua paciência, nós vamos anotar, eu vou ficar aqui com as perguntas. Se nós tivermos tempo de acessar alguma pergunta hoje, nós vamos, mas se não, nós estamos planejando um programa somente de perguntas e respostas, mas com as suas perguntas, tá bom? Então, participe e nós vamos poder ali te ajudar. Esse é o nosso desejo, ajudar você a abençoar a sua vida com a palavra de Deus, com a direção da palavra de Deus, para lidar com uma situação, né, uma experiência tão gritante e presente na minha vida, na sua vida. Vamos então, nossa última pergunta, reverendo, de hoje. Pastor Robert, eu me pergunto sobre aquelas pessoas que têm um problema mais, digamos assim, severo com a ira. Né? Pessoas, homens, mulheres, crianças, né? E você que é pai, nós vamos, queira Deus, daqui a 2 quintas-feiras, vamos dedicar um só programa para tratar do problema, como é que eu vou ajudar o meu filho irado. Então, assim, você que é pai, e você que, então, se você é pai, você sabe o que eu estou falando. Nós vamos, no nosso terceiro programa, ter um enfoque, uma ênfase para tratar desse assunto, mas para ajudar pais que estão aí na luta diária com seus filhos, às vezes cheios de ira. Mas, reverendo, às vezes a situação ela vai além. Né? Eu conheço relato de pessoas que chegam a quebrar tudo dentro de casa, pessoas que realmente tiram a vida uma da outra, né, por causa de um acesso de ira. Isso é uma coisa tão forte. Aquelas pessoas que explodem de forma incontrolada. O grande ponto é, eu não tenho como me controlar. Né? É impossível, é maior do que eu, é mais forte do que eu. Como é que eu trato, como é que eu penso, reverendo Robert, para ajudar pessoas assim que estão num nível, né? Todos nós temos problema com ira, Sim, né? sim. Nem ninguém aqui está isento de não provar da ira pecaminosa, eu digo. Pode até fazer uma paráfrase, né? Aquele que nunca se irou, que atire a primeira pedra. Exatamente. Né? Eu vou ficar com as minhas mãos encolhidas, né? Porque eu não quero pecar duplamente, né? Mas essas situações mais assim difíceis, de completo descontrole, de pessoas quebrando a casa inteira, o que é que nós poderíamos falar a respeito desta situação mais severa, reverendo Robert? Certo. Eu acho que é importante a gente deixar muito claro, né, que nós estamos trabalhando dentro do âmbito do aconselhamento bíblico, falando para pessoas que estão lutando contra o pecado, mas entendendo a graça. Né? Não quer dizer que nós não podemos ajudar aquele que não é eleito. Podemos sim, mas talvez a linha seria um pouco diferente. Então, pensando biblicamente, como temos feito aqui, eu acho que é importante trazer um pouco de teologia, né, para a gente alimentar. Aconselhamento sem teologia não é aconselhamento. Teologia faz parte da nossa vida, né? Aquilo que nós somos. E nós então não podemos esquecer que nós somos salvos, mas nós estamos desenvolvendo, como falamos, e essa pergunta pode estar ligada à resposta anterior, nós desenvolvemos a nossa santificação por meio da fé,
que vamos obtendo no nosso crescimento espiritual. Então, pensando na nossa santificação, a gente sabe que a nossa santificação, dentro da ordem da salvação, né, ela é sinergista, ou seja, ela tem parte de mim, mas tem uma ação do Espírito Santo. Não é algo meio a meio, às vezes nós temos uma confusão em relação a isso, achamos que a santificação é meio a meio. É metade minha parte, metade do Espírito Santo. Não, nós temos que pensar em causa e efeito. Primeiro o Espírito, depois eu. Sim. Né? Porque há uma ação do Espírito causando um efeito. Sim. Né? Então é importante pensar que não é meio a meio ali. Né? Ela é sinergista. Mas nós também sabemos na teologia, Huckman trabalha muito isso, né, lá no Salvos pela Graça, ele trabalha essa ideia que a nossa santificação, ela é definitiva, porque nós já fomos separados por Deus, e ela é progressiva. Nós somos separados, nós somos santos, somos povo de propriedade exclusiva de Deus, mas nós precisamos progredir na nossa caminhada. Sim. Quando voltamos os olhos para o autor aos Hebreus, ele fala muito sobre a nossa luta contra o pecado, fala muito sobre a nossa corrida, a nossa maratona cristã. Ele vai dizer lá no capítulo 12 que existem pecados que tenazmente nos assedia. E a ideia lá do pecado que tenazmente nos assedia é aquele pecado que eu continuo praticando ele constantemente. Isso nós denominamos como os hábitos que desenvolvemos ao longo da nossa vida. Nós fomos transformados, mas um hábito não muda de uma hora para outra. Sim. Ele permanece. Ele precisa ser vencido e, no lugar desse hábito, um outro hábito deve substituir. Sim. Só que para que haja um outro hábito, ele precisa ser desenvolvido. Sim. Então, eu preciso diminuir esse para que desenvolva outro. É esse progresso da santificação. Por isso que a Escritura vai deixar muito clara, tanto em Efésios, como nós citamos no capítulo 4, Paulo está falando no contexto de santidade para o povo de Éfeso. Depois ele vai falar em Colossenses capítulo 3, do despojar e revestir, e ele coloca na lista a ira. Está mostrando que isso deve ser retirado, deve ser despojado, deixado de lado. Ou seja, nós precisamos, então, desenvolver a nossa fé para vencer esse problema. Então, e a pessoa? A pessoa, pensando dentro desse espectro, a pessoa que tem uma ira raivosa, né, de fato algo que é incontrolável. Talvez ela pratica isso e depois que ela pratica, ela se arrepende, né? Ela fica com culpa, aquele sentimento dolorido de que eu não poderia ter feito isso, mas isso me controlou. Isso foi além. Eu nem parei para pensar, eu apenas fiz. Então nós temos que pensar nessa ideia do hábito. Então existe um hábito pecaminoso que veio sendo desenvolvido ao longo da sua vida. Agora, através da regeneração, isso não quer dizer que você não seja salvo, mas através da regeneração, você precisa crescer na fé, precisa desenvolver a sua fé, precisa conhecer a Deus. Por isso, nós precisamos ter a maturidade cristã, uma maturidade que de fato venha glorificar a Deus. Efésios vai dizer também no capítulo 4 que nós estamos crescendo na estatura da plenitude do nosso Senhor. E a santificação, ela tem esse objetivo, é uma operação que vem do Espírito Santo com o objetivo de nos fazer cada vez mais semelhantes a Cristo. Para que, sendo semelhante a Cristo, nós possamos, os eleitos de Deus possam receber a herança que está destinada para nós nessa grande maratona da fé cristã, em que no final nós tomaremos posse dessa coroa da vida. Então, o crente que está enfrentando essa ira raivosa, qual é o caminho? O caminho é conhecer a Deus. Como nós falamos na resposta anterior, não é simples. Por isso que o aconselhamento bíblico vem para trazer para você a Escritura, a fim de que você amadureça a sua fé e lute e vença e despoje-se desse pecado. Isso é maravilhoso, reverendo, porque
muitas pessoas entendem, né, o aconselhamento bíblico como uma mágica, né? Ela vai aprender alguma coisa ali e do dia para a noite todos os sintomas do problema dela vão desaparecer. E ouvir isso, sabe, a respeito desta santificação progressiva, mesmo para aquela pessoa, né, que está dentro dessa situação mais severa, lutando com a ira, é trazer ao coração dessa pessoa esperança, né, e saber que existe um poder, existe um Deus que se importa, existe uma caminhada de despojar-se e revestir-se. Isso é algo extraordinário. E essa é a nossa esperança. Tem salvação, tem cura, tem libertação? Tem. Mas não é de um dia para a noite. Sim. Né? Deus pode fazer, o poder do Espírito Santo pode fazer, mas nós temos que entender que existe esse processo, que nós vamos desenvolvendo a partir do conhecimento da Escritura. O Evangelho, ele é o Evangelho da nossa salvação, mas é o Evangelho da nossa transformação diária. Por isso que dia a dia eu preciso conhecer o meu Mestre, o dono da palavra, o autor da minha salvação, a fim de crescer em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Bênção de Deus. Amém. Muito obrigado. Reverendo Robert, eu acho que nós temos tempo para uma só pergunta aqui. Eu gostaria de trazer a pergunta de Marinei Chaves Almeida. A pergunta é a seguinte: a ira pecaminosa não seria um pecado que caminha junto com a soberba? Então, a relação entre ira pecaminosa e soberba. Boa pergunta. Sim. Marinei Chaves Almeida. Marinês Chaves Almeida. Obrigado pela pergunta. De fato, né, ela caminha junto, sim. A soberba, né, tá ligado a... acho que é importante a gente entender que a ira não é um aspecto sozinho numa reação de quem está ali no momento causando a ira. Não é sozinha. Vem juntamente diversos aspectos pecaminosos. Por isso que quando nós fazemos no aconselhamento aí a coleta de dados, nós vamos perceber que não é a ira em si o pecado que a pessoa tem. Ela tem o pecado da ira, mas ela tem diversos outros tipos de pecados que foram alimentados e somatizados no processo que tem trazido talvez a ira como elemento final de algo que está enraizado, né, em diversos probleminhas de pecado, como a soberba. Né? Como a soberba. Então, sim, a soberba pode estar presente nesse processo da ira pecaminosa. Excelente pergunta, muito obrigado, Marinei, pela sua pergunta. Nós temos várias outras perguntas aqui, mas nós estamos caminhando para o final do nosso primeiro programa a respeito da ira. Você que nos acompanha hoje, por favor, divulgue este programa. Nós estamos então iniciando esta série hoje e vamos até a última quinta-feira do mês de agosto com a mesma série. Eu gostaria de agradecer ao reverendo Robert Mota, mas ele vai voltar, viu? Para nós continuarmos este tema tão presente na vida de todos nós. E eu vou dar só uma palhinha, reverendo, do próximo programa. A ideia do próximo programa é como lidar com isso. Né? Nós falamos a respeito do que é isso, né? Da definição, vários exemplos que a Escritura nos traz, de uma ira justa e de uma ira pecaminosa. Nós aprendemos a respeito de que, sim, a Escritura nos ensina ou nos revela um Deus irado que se ergue toda injustiça, contra toda injustiça, contra toda impiedade, contra todo o mal. Nós aprendemos
que existe uma esperança, nós podemos sim caminhar, dar passos aí para lidar com essas questões. E nós temos a esperança de que aquilo que Ele começou, Ele vai concluir, vai completar nas nossas vidas. Mas no próximo programa nós vamos aprofundar mais um pouco como lidar com isso, né, no dia a dia, como trabalhar essa questão mais diariamente. Nós vamos tratar a respeito, o reverendo Robert vai tratar sobre a fonte. Vamos falar um pouco sobre o coração. O que significa isso, este termo que aparece tantas vezes na Escritura Sagrada? Entender as influências do coração na vida humana nos ajuda a lidar com a ira. Então, serão uns dos tópicos que nós trataremos na próxima semana, no nosso próximo programa. Eu estou aqui então com as suas perguntas, algumas outras, tenho várias perguntas aqui e eu vou estar coletando para esse último programa do mês de agosto, tratando a respeito do tema ira, para que você seja então assim confrontado, edificado, animado, encorajado a lidar com esta questão tão presente na vida de todos nós. Eu gostaria aqui de pedir ao reverendo Robert que encerrasse o programa de hoje com uma oração, reverendo. O irmão pode orar, né? Eu acredito que muitas pessoas estão aqui nos acompanhando o nosso aqui chat, interagindo, e eu acredito que esse programa tem sim o poder e o potencial de abençoar muitas pessoas, e esse é o nosso desejo, de te encorajar a lutar pela sua santificação. Amém. Gostaria que o irmão orasse por nós nesse instante. Ok. Vamos orar? Deus querido, bom saber que o Senhor, por meio da obra do seu Filho Jesus, nos trouxe vida. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E agora nós não estamos mais condenados, pelo contrário, o Senhor nos justificou, nos adotou, e somos filhos do Senhor. Não filhos da ira, mas os filhos da tua bendita graça. Por isso há esperança para o nosso coração. Quando éramos inimigos do Senhor, praticávamos coisas pecaminosas como a ira, mas que infelizmente vieram ainda conosco alguns resquícios e nós lutamos, tentamos deixar de praticar, mas muitas vezes quando vemos, já o fizemos. Mas obrigado por saber que a esperança está no Senhor, que por meio do seu Santo Espírito que habita em nós, atua, aplicando a tua palavra, aplicando o Evangelho, a fim de transformar-nos cada vez mais, a fim de chegarmos à plenitude da estatura que o Senhor espera que os seus filhos tenham, a fim de sermos aperfeiçoados em Cristo Jesus, sim, para recebermos naquele grande dia a herança, a bendita herança. Ó Deus, o Senhor conhece o coração e sabe de todos aqueles que estão assistindo, aqueles que ainda irão assistir esse programa. Nós te louvamos por essa oportunidade de ter o Evangelho sendo pregado, sendo anunciado. Mas o meu pedido é que o Senhor, de fato, venha cuidar de cada um desses que lutam contra esse problema do pecado, da ira, e nos ajuda com esse programa, esclarecer, dar direção, levar essas pessoas a buscar a solução no Senhor, o Deus da nossa vida, o autor da nossa alma. Obrigado pela Igreja de Pinheiros, por essa oportunidade, obrigado pela vida do reverendo do Alberto e toda a equipe que trabalha aqui nesse estúdio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, reverendo Robert, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a você e todos aqueles que nos acompanharam neste programa até a quinta-feira que vem com o programa Aconselhamento Bíblico e agora com uma nova série Lidando Biblicamente com a Ira. Que Deus abençoe muito a sua vida e até semana que vem. Deus abençoe, meu querido.
Pode falar?